o que tem pesado no nosso coração, não só no meu, mas no coração daqueles irmãos que irão cooperar na palavra nesses dias, é a questão do despertamento espiritual. Irmãos, na verdade, nós sabemos que estamos vivendo épocas e tempos de apostasia. Como a igreja do Senhor tem se afastado de Deus, né? E buscado tantas outras coisas. Nessa hora tão difícil, tão negra, né? Trevas que nós podemos apalpar como foi na época do Egito, quando Deus então com mão forte, poderosa, braço estendido, tirou aquele povo lá do deserto, do Egito, e trevas que nós podemos apalpar, irmãos. E nós temos visto a igreja de Deus se degradando, cada vez mais se afastando de Deus, não é? Perdendo a sua fé, perdendo a sua coragem, perdendo o seu vigor. E é isso que nós vemos hoje no seio da igreja, falando de maneira geral. E até mesmo, irmãos, água, por favor. Até mesmo nos nossos dias, irmãos, nós temos visto isso, no nosso meio, né? Obrigado. Por que que há tanta falta de vigor, tanta falta de poder na vida dos irmãos, na vida das pessoas? Porque as pessoas não têm ouvido o Senhor. E o encargo maior meu, irmãos, obrigado, irmão, é compartilhar algo a respeito da carta aos Hebreus. Nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela contém 5 exortações e 5 encorajamentos. Mas, na verdade, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de maneira geral, tocando algum ponto aqui, outro ali, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E quando nós abrimos esta epístola, irmãos, no primeiro versículo, é dito assim que, havendo Deus falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Irmãos, quantas vezes Deus falou no Antigo Testamento? Deus falou através de Moisés, né? Deus falou através de Salmos, Deus falou através de história, né? Deus falou através dos profetas. Quando essa carta diz que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? Ou seja, não apenas aos maiorais da nação de Israel, mas a todo o povo, irmãos. E ele falou através de quem? Ele falou através dos profetas. Mas obviamente que não foi somente através dos profetas. Então nós olhamos os profetas, nós olhamos o Pentateuco, né? Nós olhamos os livros históricos e como Deus fala, como Deus falava, como Deus ensinava, como Deus repreendia, né? Como Deus se magoava com a obstinação do povo. Irmãos, não é diferente na época da igreja. 2000 anos nós estamos vendo um povo obstinado. O povo terreno de Deus se afastou do Senhor, né? E a igreja hoje também tem se afastado. Deus fala, irmãos. Tem um texto maravilhoso em Isaías, no capítulo 1, versos 1 e 2, vamos ler. Isaías, capítulo 1.
Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Presta atenção, irmãos, que frase maravilhosa. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Não é maravilhoso isso, irmãos? O Senhor é quem fala. Agora, volte lá em Hebreus. É dito então assim, Deus, outrora, havendo falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, através de quem o Senhor nos fala, irmãos? Através do Filho. Irmãos, o Filho é a expressão máxima de Deus. É a expressão exata de Deus. Tudo aquilo que Deus fala está no Filho. Tudo aquilo que o Filho fala é de Deus. Então, a palavra final, a palavra plena, a palavra com poder, né, é a palavra falada pelo Filho. Ainda que os profetas falaram de maneira maravilhosa, mas foi, vamos dizer que de maneira fragmentada, né? Não de maneira total. Mas o Filho, irmãos, o Filho fala de maneira transparente, plena. O Filho fala aquilo que está no coração do Pai, aquilo que está na mente de Deus. O Filho transmite aquilo que Deus é. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, nós precisamos ouvir o Filho. Nós precisamos ouvir a Cristo. Não só ouvir o Senhor, mas nós precisamos aprender a obedecer o nosso Senhor. Né? Então, irmãos, por quê? Por que há tanta falta de vigor? Por que há tanta fraqueza no seio da igreja? Irmãos, por falta de intimidade com o Senhor. Nós gastamos muito tempo com coisas, até mesmo com as bênçãos de Deus, né? Nós nos distraímos. Mas nós precisamos estar conhecendo a mente do Senhor, conhecendo o coração de Deus. O salmista, no Salmo 25, verso 14, ele fala assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais, irmãos, ele dá a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se não há temor na nossa vida, irmãos, se não há um temor de Deus, das coisas de Deus, das coisas santas, nós vamos nos perder. Né? Hebreus, capítulo 6. Por que na verdade, há tanta falta de vigor, de desejo, de fome, de sede de Deus? Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar a maturidade, a perfeição, né? Essa perfeição aqui, da qual o Hebreus está falando, irmãos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Irmão, não é uma perfeição, ninguém de nós aqui na Terra vai experimentar uma perfeição sem pecado. Todos nós vamos pecar. Mas o que o autor da Carta dos Hebreus está dizendo? Ele diz que nós devemos deixar os princípios elementares, os rudimentos, né, para prosseguirmos para um alvo. Paulo fala aos Filipenses, ele fala isso. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Ele, irmãos, ele é a pessoa que nós precisamos, né? Ele é a pessoa de quem nós carecemos. Ele é aquele vigor, aquela disposição interior que o nosso homem interior precisa para ser renovado, para buscar, para correr esta carreira que nos está proposta. Irmão, o Senhor, Ele não nos deixa aquém do propósito dEle. Ele quer que todos nós avancemos e entremos no Santo dos Santos e aí permaneçamos, né? Tem uma carreira longa para nós, irmãos. A nossa vida cristã não é aquela corrida de 100 metros, mas é uma maratona. E que nós precisamos ter força, ânimo, né, disposição, saúde para corrermos essa carreira. Então, o que falta para nós, irmão, é maturidade espiritual. É falta de intimidade com o Senhor. E o que pode trazer saúde espiritual, vigor, né, à nossa vida cristã, mesmo no meio de circunstâncias muitas vezes adversas? Quem de nós não passa por isso, irmãos? Por dificuldades, por problemas na nossa vida. Todos nós, uma hora ou outra, nós passamos, né? Mas o Senhor, Ele precisa infundir no nosso interior, no nosso espírito, irmãos, esse anseio por Ele, essa disposição, essa maturidade, né? Porque mesmo em meio às lutas e os reveses dessa vida, nós vamos olhar para o Senhor e nós vamos vencer, porque é Ele quem vence por nós, né? Olha o que fala 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo, irmãos. Então, se você quer triunfar na sua carreira cristã, se você quer obter sucesso na sua carreira cristã, esteja e permaneça em Cristo. Porque aí reside o segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida triunfante, né? O que é dito aí? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus por isso, irmãos. É nele que nós vamos encontrar força. É nele que nós vamos encontrar capacidade. É nele que nós vamos vencer, irmãos. Né? Abram aí em Hebreus, então. Voltem lá em Hebreus. Essa carta nós vamos ir para frente, ir para trás. Hebreus 3:14. Vamos ver o 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Você já reparou nessa expressão, irmãos? Você já pensou nisso? Você já meditou nisso? Que você é participante de Cristo? Que Cristo participa com você
da sua vida, das suas lutas, né? Das suas dificuldades. Mas mais do que isso, Ele participa da sua vitória. E o Senhor quer nos conceder vitória. O Senhor quer nos conceder força. O Senhor quer nos conceder poder. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós reconhecemos que há poder na nossa vida, irmão. Que nós manifestamos em todo lugar a fragrância de Cristo, porque Ele está nos conduzindo em triunfo. Já pensou nisso, irmãos? Né? Porque nos temos tornados participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Nós precisamos guardar até o fim, irmãos, essa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, até o fim. Quantos irmãos nessa vida cristã que param de correr essa carreira, que desanimam, né? Nós conhecemos ao nosso lado, né? Até irmãos de sangue meu abandonaram até o Senhor. Que dor que dá no coração da gente, irmãos. Mas quantos nessa vida não deixaram o Senhor, não abandonaram o Senhor, não perseveraram até o fim, né? Por quê, irmãos? Falta de conhecimento de Deus. Falta de intimidade com o Senhor. Abram na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. 2 Pedro 1. Verso 3, a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é piedade, irmãos? O que é uma vida piedosa? Vida piedosa, irmãos, é uma vida de comunhão com o Senhor. É uma vida de entrega. É uma vida de dedicação. Pelo conhecimento, pelo divino poder nos tem sido doados isso. Como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Como é que nós vamos ter divino poder? Como é que nós vamos ter poder na nossa vida, irmão? Se você conhecer o Senhor. Mas, irmãos, não é um conhecimento apenas intelectual, mental. É um conhecimento experimental. É uma vida de experiência com o Senhor. É uma vida de consagração ao Senhor. Pelas quais, Pedro continua dizendo aí, glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. E isso aqui é o que nós temos que fazer, irmão. Associar a nossa fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Por quê? Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se não há essas coisas em nós, irmãos, não vai haver pleno conhecimento. Nossa vida vai ser infrutuosa. Ah, irmãos, como nós carecemos disso. O encargo dos irmãos que vão, a partir de amanhã cedo, também compartilhar aqui. É exatamente esse, irmão. É essa falta de poder, de consagração. É uma vida indolente. Há um desânimo no meio do povo de Deus, irmãos. Né? E nós temos visto isso hoje. Que o Senhor desperte o nosso coração, irmãos. Que o Senhor desperte o nosso espírito. Porque nós precisamos nos agarrar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E o Senhor tem falado. Isaías 1:2 fala que o Senhor fala, né? E hoje Ele fala em Cristo Jesus. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós somos profetas de Deus. Mas o Senhor fala a nós, irmãos, através de Cristo. Você então precisa buscar, né, essa vida de consagração. Esse é o remédio para nós, irmãos, para nossas fraquezas, para os nossos fracassos. Conhecimento completo de Cristo, né? Não conhecimento apenas intelectual. O autor de Hebreus, então, vai desvendar 3 mistérios para nós, irmãos. Se você quiser anotar aí. O que o autor de Hebreus fala para nós, irmãos? Primeiro, que o santuário celestial foi aberto. E então nós podemos entrar, né, e viver ali na presença de Deus com Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Mateus 27. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso aqui não é um véu fininho. Não é um tecido que rasga com facilidade, não, irmãos. Era um tecido retorcido, de linho fino, de carmesim. Retorcido. Era um véu, talvez um pé direito dessa altura aqui, um véu dessa altura, que era sustentado por colunas. Esse véu se rasgou. Esse véu se rasgou, nós podemos agora ter acesso, né, no Santo dos Santos. Como que nós podemos ter acesso no Santo dos Santos, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Graças ao Senhor por isso. Hoje nós podemos, como que tocar, ao menos as orlas do nosso Senhor, das vestes do nosso Senhor. Né? Os 3 grandes mistérios de Hebreus. O santuário celestial foi aberto, o novo e vivo caminho pelo qual ele entrou é o caminho do autossacrifício, né, e da perfeita obediência a Deus, assim como o Senhor experimentou esse caminho, trilhou esse caminho, né, do autossacrifício e de lógico que na vida do nosso Senhor uma obediência perfeita. Mas esse é o caminho que o Senhor quer nos conduzir. Um caminho de autossacrifício, um caminho de dependência total de Deus, de obediência total de Deus. E finalmente, Jesus como sumo sacerdote,
ele é o ministro, irmãos, desse santuário. Hebreus, versos 1 e 2. Ora, o essencial, ou principal, na verdade, o indispensável, irmãos. Você pode até colocar na sua Bíblia aí. O essencial, o indispensável, o mais importante das coisas que temos dito é que nós possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Outra expressão, o Senhor fala 5 vezes aqui no livro de Hebreus. O Senhor está sentado à direita no trono de Deus. Nós possuímos este sumo sacerdote. Agora, se você voltar aí no capítulo 7, alguns versos anteriores aí, 7, 25. Falando a respeito dos sacerdócios, né? Verso 23 diz assim: aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos da morte de continuar. O sacerdócio lá do Velho Testamento. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Esse é o sumo sacerdote que vive no santuário. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse é o terceiro ponto, irmão. Esses 3 mistérios, né? O Senhor, então, o santuário celestial ele foi aberto. O novo e vivo caminho que Deus nos consagrou. E Jesus como sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, irmãos. É maravilhoso, irmãos, que Cristo tem entrado no Santo dos Santos. Mas ele também, quando ele entrou, ele levou o seu próprio sangue. O sangue vertido, ele levou para dentro do santuário. Uma única vez, irmãos. Uma única vez e para sempre. Né? Não há necessidade de repetição. A nossa fé está baseada nesse sangue precioso. Né? Então nós podemos adentrar o santuário. Esse sangue é a garantia, irmãos, dos nossos pecados. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz que eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor tirou os nossos pecados. Né? Nossos pecados, se o Senhor, se Ele tivesse um livro e contabilizasse nossos pecados, os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E ainda fazem, né? Quando nós pecamos e não confessamos. Mas como uma densa nuvem, os nossos pecados estavam se interpondo, na verdade, entre nós e o Senhor. O Senhor, então, derramou seu sangue e adentrou o Santo dos Santos. Ele rasgou esse véu, né?
E nós podemos usufruir da presença santa do nosso Senhor. Né? Nós encontramos o céu não somente, irmãos, no Santo dos Santos ou nos céus, não somente o juiz de todos, mas também o sangue da aspersão. Quer ver, irmãos? Hebreus 12. Vamos ler dos 18 ao 24. Ora, vós não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Isso aí aconteceu lá no Monte Sinai. E ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais. Essa era aquela cena, irmãos, né? Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, ele está contrastando aqui, né? Vocês não têm chegado no Monte Sinai. Aquela coisa horrível, né? Mas, tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus. Então aqui, irmão, não só o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aonde nós temos chegado? A esse lugar de comunhão. A esse lugar onde não há um véu se interpondo entre a face de Deus e a nossa face. Graças ao Senhor por isso, né? Na antiga aliança, irmãos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não sem sangue, claro, né? Nós sabemos disso. Mas, o sangue de Cristo, ele foi uma única vez e para sempre. Louvado seja o nosso Senhor. O sangue de Cristo, então, ele consiste em dois aspectos. Uma santa obediência comprovada, irmãos, de Cristo. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus. Se ele se ofereceu, ele é o líder, irmãos. Ele é aquele que trilhou o caminho e que nós seguimos os seus passos, né? Nós também, então, devemos entrar no Santo dos Santos trilhando esse caminho, em santa obediência. O sangue de Cristo consiste nesses dois aspectos. A santa obediência comprovada e o fato do Espírito Eterno estar presente na vida do sangue. Hebreus 9:14. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargida sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Esses dois aspectos, então, irmão. Foi isso, o sangue de Cristo, que, na verdade, concedeu vitória sobre todos os poderes da morte e do inferno, irmãos. Irmãos, como nós estamos, na verdade, com esse encargo de, por um lado, advertir quanto ao perigo da negligência, perigo da indolência,
perigo de falhar. Então, aqui, nessa carta aos Hebreus, anote aí na sua agenda, na sua Bíblia, o que o escritor da carta dos Hebreus, então, ele escreve para nós. Capítulo 5, versos 11. Preste atenção nos detalhes, irmãos. A este respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Essa é a expressão, irmão. O que eles tornaram? Esses irmãos aqui eram hebreus convertidos ao Senhor, né? A Cristo, estavam caminhando já há mais de 5 anos de caminhada cristã, e eles estavam falhando. Ainda que eles tinham deixado até mesmo o espólio dos seus bens ser levado, mas eles estavam falhando. Primeira coisa, tardios em ouvir. Capítulo 2, verso 1. Outros, na verdade, não estavam apegando com mais firmeza às verdades. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o autor da carta dos Hebreus, em toda a carta, ele vai advertir esses hebreus. E não é só eles, irmão. O autor da carta dos Hebreus está nos advertindo. Ele está advertindo a mim e a você. Convém que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Outros estavam negligenciando tão grande salvação. Capítulo 3, verso 14. Aliás, 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tardio em ouvir, né? Eles não estavam dando ouvidos às verdades que eles ouviram. Negligência. Não guardando firme até o fim a confiança, nós já lemos. 3:14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Outro, no capítulo 4, verso 1. Eles estavam em perigo de, tendo recebido a promessa, falhar. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Não é impressionante, irmãos? Capítulo 12, verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Não recusar. Um outro ponto, irmãos. Capítulo 3, verso 12. Seus corações, como estavam os corações daqueles irmãos? Capítulo 3, verso 8. Não endureçais o vosso coração. Corações deles estavam endurecidos. Verso 10. Corações deles estavam errantes. Olha aí. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes
sempre erram no coração. Não é muita advertência, irmãos? Numa carta com 11 capítulos, talvez 6, 7, 8 páginas. E, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em haver de vós qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Corações errantes, corações endurecidos, corações incrédulos. Esse era o perigo que eles corriam, né? E um último ponto, capítulo 10, verso 39. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eles corriam o perigo de falhar, eles corriam o perigo de retroceder, né? Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos de encorajamento. Se aqui, nessa carta, nós vemos várias advertências, por outro lado, nós precisamos de encorajamento. Que o Senhor nos encoraje a correr essa carreira, né? Como líder, ou como o autor da nossa salvação, aquele que é o pioneiro, que entrou no Santo dos Santos, que lá permanece, e que nós então podemos também entrar no Santo dos Santos e experimentar a presença de Deus como líder. Ele abriu, né, o acesso ao caminho da vida, irmãos. Capítulo 10 aí, versos 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia, né, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, primeiro, aproximemo-nos. Verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Verso 24, consideremo-nos também uns aos outros. E, finalmente, não deixemos de congregar. Graças ao Senhor, irmãos. Como líder, ele andou nesse caminho. Caminho de conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo um caminho de sofrimento, né? O Senhor Jesus, ele tinha no seu coração aquela intrépida resolução de ir a Jerusalém e morrer e entregar a sua vida por nós. Como líder, ele andou nesse caminho. Como líder, ele cuida de nós como suas ovelhas, né? Ele quebra a nossa perna quando há necessidade. Ele tira aquelas sujeiras quando há necessidade. Ele nos leva a pastos verdes, às águas tranquilas. Graças ao Senhor por isso, irmão. Ele aguarda que todos os que o seguem devem entregar-se totalmente à sua liderança e condução. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E ele é digno de ser o nosso sumo sacerdote. Não há outro, irmãos, né? Ele é aquele varão aprovado por Deus. Então, um novo e vivo caminho. É o caminho da obediência, do sofrimento, do alto sacrifício e o caminho de morte. Não há outro caminho para nós, irmãos. O Senhor conhece muito bem a nossa natureza, né? Ele sabe que nós somos sujeitos a errar, a pecar, a falhar.
Mas ao mesmo tempo o Senhor é misericordioso para conosco. Mas o Senhor não tem caminho, não teve caminho para o seu próprio Filho, aquele que do céu nos adverte, aquele que fala ao nosso coração. Nós não vamos ter outro caminho, a não ser esse caminho de auto-sacrifício, de um caminho de obediência incondicional ao nosso Senhor, né? E ao mesmo tempo um caminho de morte. Morte para a nossa velha natureza. O caminho de morte é um caminho de vida, irmãos. Graças a Deus por isso. Finalmente, viver no Santo dos Santos deve ser a experiência de cada cristão, irmãos, né? O que nós queremos? Viver além do véu ou aquém do véu? Como ele fala aqui no capítulo 6, versos 19 e 20. A esperança, né? A qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Onde Jesus, como nosso precursor ou nosso líder, ele entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus por isso, irmãos. O Senhor nos conduza, né, a essa vida de auto-sacrifício, de renúncia, né, de tudo aquilo que não diz respeito a Cristo, para que possamos viver essa vida de intimidade, como nós nos dissemos no começo. Como é que nós podemos ter vida de vigor, de saúde espiritual, de poder, a não ser que nós tenhamos essa vida íntima com o Senhor e um conhecimento completo do nosso Senhor. Que o Senhor nos conduza a isso. Vamos orar. Senhor amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos. Queremos dispor nosso coração, Senhor, nosso espírito, nossa alma, até nosso corpo, para vivermos essa vida que agrada ao Senhor, para vivermos na dependência do Senhor, para vivermos em Cristo Jesus, porque não há, Senhor, outra coisa a fazermos, a não sermos viver e estar em Cristo Jesus. Isso é o que o Senhor pede de nós. Isso é o que o Senhor nos concede a nós. Vida de poder, vida de graça, vida de luz. Bendito é o teu nome. Que sejamos dispensados nessa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Amém.